Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Eduardo no canal Avançando com Opções. Se você já é inscrito, você já conhece aqui, estamos tentando sempre trazer conhecimento e, lógico, um entendimento onde o que é melhor a fazer. Quem vai decidir isso sempre é você, após ver o vídeo e tomar algumas respostas em cima das perguntas que a gente acaba fazendo no vídeo. Então, o que você vai ver hoje aqui no nosso canal, nesse vídeo? Você possui ações da Elet 3, você conhece? Então você vai conhecer basicamente da Elet 6, se vale a pena entrar agora. Você vai entender aí se o governo pode colocar água no chope, ele tem tanto poder assim, e o que pode estar acarretando em cima disso. Hoje a Eletrobras está caindo, e a gente vai explicar um pouco disso. Vamos comparar em outras empresas do setor, não são todas, mas vamos pegar algumas para a gente fazer uma análise. E lógico, o canal é falando sobre opções, né? E aí a gente vai ver opções de ações para negociar Elet 6. Se existe alguma maneira, como que eu enxergo? Que é um vídeo de um conteúdo educacional, não é indicação de compra nem venda. Então, bora lá pro vídeo. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender aí do que a gente está falando. A Elet 6, vamos falar um pouco da empresa. Ela é líder na geração e transmissão de energia no país, é a maior companhia do setor elétrico da América Latina e a maior empresa de geração de energia brasileira, com capacidade geradora equivalente a 23% do total da capacidade instalada do país. Então, a gente tem essa empresa líder de transmissão de energia elétrica no Brasil, com 40% de totais das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional em sua rede básica. E tem no seu projeto investimentos previstos de 48 bi até 2026. Antes de mais nada, deixa aquele like na confiança e se inscreva no canal para a gente poder ter o gás aí para poder te passar. Bom, a gente tem aqui hoje dia 21/3, o Lula ele discursou numa entrevista para o Portal Brasil 247, saiu aqui na CNN Brasil, que o Lula diz que privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Não estou querendo entrar aqui no quesito Lula, Bolsonaro, não é essa a ideia não. O vídeo é para a gente entender o contexto e o que dá para ser feito, se vale a pena, se é oportunidade. Então a gente viu que é uma empresa grande, é um setor perene, um setor bom, porém o setor elétrico ele é dividido em camadas, né? A gente tem transmissão, geração e distribuição. Então tem trechos interessantes, que seria a transmissão, mas ela também tem geração, que pode ter dificuldade devido à falta de água, etc. e tal. Então você tem alguns pontos aí para ver, mas a Eletrobras é uma grande empresa, de antemão. O governo, ele é acionista. Então, se a gente olhar aqui, já partindo aqui para a questão de acionista da Eletrobras, a gente tem aqui, para você que não conhece, hoje, União Federal, Brasil, o governo, ele é acionista de 33%. Um pouquinho de nada mais, de 33% das ordinárias. E ainda tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que nada mais nada menos é o governo também. Ele é dono de 3,6%, quase 3,7%. E a gente tem o BNDES Participações, que também tem praticamente 3,6%. Então, somando aqui, dá mais de 41%. Então, de uns 100%, ele é praticamente a metade. Por que ele não é mais da metade? Porque privatizou uma parte, salvo me engano, no ano passado, no retrasado, e teve essa distorção. E, bom, aí como eu falei, né, é uma grande empresa. A gente tem aqui, fazendo um giro rápido, ela em si, ela paga dividendo, tá? Então, existe uma grande importância aí da gente ver de antemão
que a gente tem poucas opções, mas tem opções em aberto dela. E em questões assim de indicadores, ela está interessante, mas a gente tem que entender que todo ativo que tem um governo no meio, ela tem por si só um desconto. A gente pega aí, por exemplo, Banco do Brasil, você pode observar entre os outros bancos, tem um desconto. O que é esse desconto? Esse desconto é o risco governo. A parte privada, ela anda muito melhor, então as mãos do governo normalmente tendem a pesar para a parte social. Não estou aqui querendo dizer que está certo ou está errado, porém, os acionistas já entendem que precisa ter um desconto, pois existe a governança no quesito social. E isso muitas vezes interfere aí, querendo diminuir pagamentos, etc. Né? Como a gente trata da Eletrobras, ela está no setor diversificado da elétrica, né? Como eu falei, ela é distribuidora, ela é geradora e na transmissão. Existe sim o risco do governo por alguma necessidade intervir em valores, não pode cortar a luz, por exemplo, e não vamos renovar o valor inflacionário em cima, atualização inflacionária no ano. Então esse tipo de risco é o que faz o ativo ficar com desconto. Então a gente tem aqui o PVP, preço sobre valor patrimonial, 0,7. Então teoricamente você está pagando R$1, você está comprando R$1 por 70 centavos. Então você está comprando mais barato por conta de um risco governo. Essa é a minha visão aqui. Tivemos pagamento, porém isso é uma realidade que eu creio que por hora possa estar indo por água abaixo. Mais uma vez, o governo em si, ele insiste em mudanças que podem afetar a parte financeira de pagamento de dividendos. E aí quando a gente compara, antes que vocês critiquem, né, eu fiz uma comparação que não é uma comparação correta aos olhos de quem tem um entendimento melhor, mas é para você. O canal é mais para quem está começando agora, entendendo o que é investimento. Então assim, você vê, é uma empresa boa, tá barata, só que quando a gente coloca ela com transmissoras de energia, então aqui a gente tem TRPL4, é uma transmissora de energia listada em bolsa, e temos a Taesa, queridinha, que também é uma transmissora de energia que paga muito bem os dividendos. Por ela ter a base de transmissão ou 100% ou praticamente 100% da sua receita, você vê que ela é muito mais promissora. A EQTL, então a gente entra aqui no site da Equatorial e você vê que ela é distribuição em Alagoas, Maranhão, Pará e Piauí, setor nordestino, né? Nordeste. E a gente tem transmissão e geração também. Então é uma empresa que a gente já consegue fazer uma comparação melhor. Então, a partir do momento que a gente tem as transmissoras, elas são muito mais rentáveis, mais reloginho, porque simplesmente basta ela estar lá com a sua base montada. Se vai passar energia, se não vai, o problema é dela, não é dela, o problema é de quem contratou e vai ter que pagar passando ou não energia. Então é um aluguel muito lucrativo. E aí eu te pergunto, você prefere ter ser acionista de uma empresa que tem muitos riscos ou que é mais provisionado a questão do lucro? Eu te faço essa pergunta. Vale a pena a gente comprar, que nem eu fiz um comentário em outro vídeo, comprar uma padaria em andamento dando retorno, ou comprar uma expectativa de talvez fazer franquias futuramente? É uma simulação bem legal. Então, colocando esse ponto de vista, por que eu coloquei aqui transmissoras e uma que seja próxima aqui da Eletro 6? Porque a Eletro 6, a gente viu lá, ela está com desconto. Porém, mesmo com desconto,
quando a gente olha a nossa EQTL, a gente vê aqui, vamos lá na parte, você vê que ela não tem desconto aqui, você está pagando R$1,73 por R$1 do ativo. Então você já percebe aí a diferença entre um e outro. Calma aí, está com desconto e eu ainda tenho que... eu ainda perco perante as outras. Ah, Eduardo, mas você está falando demais. Vamos ver a transmissora aqui então, de energia. Taesa, ela, qual é o PVP dela? Lógico, isso aqui é um indicador só. A gente vai dar uma olhada em outras contas, mas é um indicador que de primeira mão você já vê que existe algo de errado. Então a gente tem aqui, ó, tá pagando praticamente 1,8 por R$1. Ah, Eduardo, ainda não estou convencido. Então vamos ver. TRPL4, transmissora também de energia. Opa, aqui a gente vê que tem uma observação interessante. Então aqui a gente estaria com um desconto nessa empresa. Volto a falar, estou fazendo um vídeo bem aleatório, que me questionaram se era uma oportunidade ou não, o que dava para ser feito. A pessoa que me questionou, ela não falou se ela já tem o ativo em carteira, então eu vou tentar fazer esse vídeo não ser muito longo, mas a ideia aqui é trazer um pouco de entendimento para você poder gerir a sua carteira de uma maneira mais profissional. Não pensar somente em oportunidade e não ver o risco que está por trás de qualquer oportunidade. Porque no final você sempre vai trocar risco na sua vida. Sempre você vai fazer uma troca de risco. Pensa sempre nisso. Você acordou para ir trabalhar, meu trabalho eu ganho 5 mil por mês garantido. Calma aí. Se você não trabalhar, você não ganha. Então não existe nada garantido. Agora, eu estou aposentado, estou garantido. Não. Dá uma loucura aí no governo, o governo fala, não, a partir de agora eu vou pagar metade só, porque você já tem 10 anos de aposentado. E aí? Então sempre tenha os ovos em várias cestas, sempre tenha vários rendimentos distintos. E quando você for fazer um investimento, você entenda aonde você está virando acionista. Para não perder o foco, então a gente vê aqui, dividend yield, quanto que está pagando. Você vê aqui, dividendos pagos pelo preço da ação. A gente tem Taesa em primeiro lugar, em segundo lugar, TRPL4. Então você já vê aqui que ela está em terceiro lugar, Eletrobras, sendo que a gente tem o risco, governo, de não pagar mais dividendo. Então, se você não tem a empresa e você acha que é uma oportunidade, primeiro ponto, será que ela vai continuar pagando dividendos igual pagava antes? Então, mas por que tu está falando isso? O que tem a ver dividendos? Tá, então vamos colocar aqui quando foi que ela pagou dividendos antes na época do Lula, Dilma, que é a referência que a gente tem que ter hoje, porque a gente tem o Lula presidente mais uma vez. Então assim, ela pagou muito pouco, entendeu? Olha a diferença de valores. Lógico, aqui tá falando que foi reduzido, mas mesmo assim, sem a redução, 35 centavos, 64, a metade. Mas não vamos fugir muito disso. Vamos ver aqui, payout da empresa, 10 anos. Olha só o que acontece aqui. A empresa ela vem crescendo bem devagar. A parte de proventos você vê que é bem pouquinho, porque ela está se mantendo, crescendo, tentando se desenvolver. Isso é natural. E aí você vê que ela começou a pagar melhor. Só que a gente tem um quesito aqui, o lucro líquido. Você vê que o lucro líquido sempre foi bem maior do que a questão aqui do pagamento. A gente também vai entender o porquê. Você vê que explodiu aqui o lucro. Ela continuou pagando um pouco mais. Só que olha aqui o que está acontecendo em 2022. Em 2022 ela voltou para estaca zero. Então, qual é a lógica? A lógica é também o dividendo cair. Esse é o primeiro ponto, um olhar bem superficial. Como é que funciona aqui a receita líquida? Você vê aqui, vamos por 10 anos. Então a gente tem um custo de azul escuro e a receita líquida azul claro. E o lucro líquido, ou seja, depois entre um e outro. Você vê que
o lucro líquido em si foi aumentando com o tempo. Porém, a gente tem o quesito aqui de 2022 não está constando, que a gente teve aquele desconto lá na outra. Eu não sei se não está atualizado, agora você me pegou. Mas é uma empresa que tem muito a dar. O problema maior, na minha opinião aqui, lógico, são meus 10 centavos aqui de conhecimento, como investidor, eu acho muito arriscado. Isso é o primeiro ponto que eu posso falar. Entre uma ELET 6 e entre uma transmissora de energia, eu ficaria com a transmissora de energia. TRPL4, a gente tem um desconto no PVP, ou seja, tu vai pagar mais barato do que o valor real dela. Agora vamos dar uma observada no outro ponto. Temos dividendo constante, então a gente tem que observar se temos dividendos constantes. Vamos colocar aqui nos últimos tempos. Legal, temos dividendos constantes e não é um reloginho, está observando aqui, mas ela está sempre pagando dividendos. Isso é bom. Então, assim, se ela paga dividendos é porque possivelmente ela está fechando positivo o caixa. E vamos dar uma olhada aqui no nosso payout dela, dos 10 anos. Você vê que o lucro líquido, ela dá umas explosões, não é bem variável. E aí a gente tem a questão de proventos. Ela sempre entrega uma quantidade bem gorda de provento. Por quê? Porque possivelmente o custo dela para se manter é baixo. E a gente tem o quesito, o nosso problema aqui da nossa ELET 6, que infelizmente a gente tem um custo alto. Agora, se é por conta de ter o governo junto, eu não sei, não posso afirmar, mas quando a gente olha a parte contábil, a gente dá uma olhada aqui na parte contábil, bem grosso modo. Você tem uma receita legal de 34, mais um custo de 16 aqui, ó. Temos outras despesas. Olha o que sobra aqui, ó, no final, resultado financeiro da empresa. Assim, na minha opinião, temos também a questão dela não ser somente transmissora, então ela tem as suas variáveis e eu acho que não vale tanto a pena. Agora a gente vendo, beleza, Eduardo, em questão de opções, como que funcionam as opções de ELET? Aí a gente olha aqui que ela tem poucas opções abertas, somente 121 em aberto. Se a gente observar aqui a Equatorial, a gente tem menos opções ainda em aberto. Então, se a gente observar TRPL4, a gente tem menos ainda em aberto. E Taesa, a queridinha, quantas opções em aberto a gente tem? 109 opções. Então, no quesito de opções em aberto, a gente fica entre Taesa e ELET. Agora vamos ver na prática como funciona isso. Não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas a gente está vendo aqui ELET 6 derretendo hoje, infelizmente. 1,5% de queda. Vinha tentando fazer aqui uma subida, passando aí pela média de 20 do diário, mas continua a sua tendência majoritária de queda, infelizmente. Aí a gente vem aqui em opções, estratégia de opções. Vamos para a liquidez da nossa queridinha. Para o vencimento do dia que falta 22 dias, ela está pagando uma taxa. Como eu não sei se você que me fez esse questionamento, detalhe, você quer questionar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa,
deixa um comentário aí embaixo, ou se inscreva no nosso Instagram, que está aqui em cima, e deixa um comentário lá. Eu faço sempre uma caixinha de perguntas. A ideia aqui é a gente trocar ideia. Não sou a voz da razão, estou longe disso, nem quero, mas compartilhar um pouco de conhecimento para a gente poder melhorar aqui o desenvolvimento de nós, pessoas físicas, no mercado financeiro. Então, quanto que a Elete hoje está pagando no dinheiro, ou seja, na linha do dinheiro, uma venda de put? O que seria a venda de put? Você comprar o ativo. Então, entenda, se você vender é porque você está falando que aceita comprar o ativo. Então, hoje, para 22 dias, você está recebendo praticamente 4% de rentabilidade. Como o ativo está em tendência de queda, então a probabilidade é grande de você ser exercido. Mas também existe uma possibilidade dela voltar a subir. Poxa, caiu já há um bom tempo, está abaixo do seu preço real, está com um bom desconto. Então, pode ser que ela fique nesse trecho aí. 3,8 está interessante. Porém, como ela está em tendência de baixa, existe uma enorme chance. Quer ver se a gente vende uma put? Qual é a probabilidade? Aqui ele fala que a probabilidade é 65%. Eu confesso para você que eu discordo, né? Porque existe uma grande, enorme chance de você ser exercido. Se você fizer para o mês seguinte, ou seja, um pouco mais de dias aí da operação, você não recebe muita coisa a mais. Deixa eu observar aqui. Se você vender a atual, ó, essa aqui é para 40 quantos dias? 41 dias, ou seja, o dobro de tempo da atual. Então muita água vai correr por debaixo dessa ponte. Você está recebendo 5% de taxa. Tá interessante, né? Vamos observar aqui se a gente consegue fazer alguma estrutura. Não é indicação, mas vamos fazer um teste aqui. Se eu vendo, eu tenho dinheiro, então eu tenho que ter aqui pelo menos R$3.500 em conta para poder estar fazendo essa venda de 100 opções. E aí, a gente está falando de strike 33,75. Eu imagino que não tenha, ó, a gente não tem muita liquidez, ó. Só temos contrato aberto até 186 dias, ou seja, final do ano. E não tem liquidez alguma, não tem ordem aqui na peça, teria que brigar com o robô. Para fazer uma THL, você já não consegue fazer. Eu amo fazer THL. Então, com 9 meses, também tem contrato aberto, mas a liquidez é muito baixa. Com 60 dias, cara, nem com 60 dias tem liquidez. Desculpa, é um ativo complicado você trabalhar. Então, o que você teria aqui para poder fazer? Não tem muito o que fazer. Talvez, se você tem o ativo, você poderia vender uma put e vender uma call. Vamos dizer que você tem 100 ações. E aí, como que ficaria essa brincadeira? No caso, vender aqui. Você não tem liquidez. Aqui tem uma coisa errada. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos voltar aqui. O ativo está aqui. Ó, você não vai pegar. Você não vai conseguir pegar num preço bom. É muito baixa a liquidez. Eu fujo. Indicação: não faça operações com ativos que não têm liquidez, a não ser que você queira ficar com o ativo, ou você tem um ativo. Eduardo, já tenho. Aí sim, você monta uma estrutura. Caso dê tudo errado, você vai entregar o ativo ou simplesmente vai virar pó. Porque se você não tem e vai montar uma estrutura para apurar lucro, só pensando no lucro, você pode se lascar. Porque se o ativo cair muito, você vender uma call, está tranquilo. Agora, se ele subir muito e você precisa desmontar a operação, você faz uma trava, você está na roça. Você não vai ter liquidez. Você vê que os spreads são muito grandes. Você vai brigar muito aqui com o robô para poder trabalhar. Então,
Eu particularmente estou fora de operar ELET. A não ser que você... eu quero comprar ELET. Pô, então vende aqui na linha do dinheiro. Você vai estar sendo remunerado aí 4%. Se tudo der errado, você simplesmente vai comprar o ativo. Tem que ter o dinheiro na conta. Se não der nada de errado, show de bola. Estou feliz e vida que segue. Comenta aí se você já faz alguma estrutura aqui. Eu acho que é muito esforço e não vale a pena. É muito furado, muito esburacado aqui o book. Tem poucos vencimentos abertos. Eduardo, mas está falando isso e vamos lá. Eu não sei EQTL. Vamos dar uma observada EQTL aqui. Estou fazendo tudo ao vivo aqui com vocês. EQTL. Quantos vencimentos tem? Ó? Não é tão melhor, mas também não tem liquidez alguma para operações. Volto a falar. Tem esse ativo em carteira? Venda cober, o famoso will. Tem estratégia will. Depois você dá uma olhada aí. Que é você vende a put, foi exercido, você vende a call. E vai ficar brincando aí. Volto a falar, eu não acho que valha tanto a pena você ter esse tipo de ativos em carteira. TRPL4. Vamos ver como é que está TRPL4, que hoje está caindo 1,2%. Também não temos liquidez. Você vê que são ativos muito reloginho. Agora, Taesa é o seguinte, eu já tive ela em carteira, não tenho ela mais em carteira, só que eu conseguia fazer algumas operações com ela. Eu vejo ela com uma liquidez um pouco melhor, não é uma Brastemp, mas você vê aqui que você tem até 2024. E tem alguém aqui no book. Não quer dizer que esse é o melhor preço, longe disso. Mas existe uma chance de você brincar aqui com o robozinho para tentar pegar e montar uma estrutura. Minha opinião, de todas, para operar opções, eu prefiro Taesa. É visível aqui. Quanto que está pagando hoje na linha do dinheiro Taesa? E olha que ela é bem reloginho. Hoje está caindo quase 2%, 1,7%. E hoje você ainda pega 1,56%. Eduardo, mas é a metade da outra. Mas você entendeu que você recebe muito mais dividendos, é previsível e tem mais liquidez para as operações nas opções. Então eu vejo como muito mais vantajoso você observar aqui uma Taesa da vida. Vamos ver aqui uma trava calendário. Vamos ver se o robozinho ele monta aqui. Ó. Ele montou uma DIE, pagaria 137. Aqui está falando que você não tem chance de ganhar nada com essa operação. Então o robozinho não me ajudou. Lógico, tem os spread, são opções pouco líquidas, então é difícil, é complicado para a gente operar esse tipo de ativo. Se você pega, por exemplo, não vamos muito longe, vamos pegar um Bradesco da vida, um Bradescão, você tem muito mais liquidez para operar. Então você pega aqui questão de quantidade de vencimentos, você vê que você tem até 2025. E se você clica em 2025, você tem ainda vários strikes aqui para você trabalhar. Então eu acho que é muito mais vantajoso você estar com ativos que tenha mais liquidez para você poder fazer uma remuneração mensal na sua carteira. Lógico, qual é a opção que daria para a gente brincar aqui com ELET para fazer alguma operação? Eu tenho ELET e eu quero fazer operações. Você pode estar montando alguma estrutura com BOVA 11, em cima da quantidade que você tem aqui. Aí teria que calcular o beta, não é para esse vídeo, mas existe sim condições de você trabalhar usando os seus ativos que você já tem. No caso, eu já tenho um monte de ELET, só que eu estou no prejuízo porque ela está caindo o tempo todo. Se eu for montar meu médio está, sei lá, no 38, né? Se você for montar, você ainda até monta recebendo alguma coisa, mas se tiver com médio na casa de
41, vamos ver quanto que foi que ela já chegou. Elete já teve no seu preço de R$56. Imagina a pessoa que comprou e tem ela em carteira e ela está metade do preço. Cá entre nós, é difícil, né? Então, será que vale a pena entrar em ativos em tendência de baixa, com a suspeita de que vai subir? Posso estar queimando minha língua aqui, mas sei lá. Pensa bem, se você não tem um ativo, volta a falar, não sei se você tem ou não, mas eu acho que não vale tanto a pena sim a gente se expor ao risco, sendo que a gente tem mais de 400 empresas em bolsa listada, com empresas muito mais lucrativas e com um bom desconto. E detalhes, você podendo montar operações com opções e se remunerar em cima disso. É isso que eu queria falar, tá? Espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixa um comentário aí, explica aí o porquê. Estamos aqui para tentar melhorar sempre. E deixa um joinha, compartilha esse vídeo. Tamo junto, irmão. Valeu!